Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Deixar, mais um episódio do Pode Deixar. Meu nome é Everton Teles, estou ao lado da minha prima Pomponzeira, Mayara Teles. Oi gente, chegamos, tudo bem com vocês? Pois é, estamos Você aqui. já repetiu essa blusa também, não já? Ah, é de sua conta. É Quem não assistiu os outros episódios não vão saber disso, porque essa aqui querido. já foi umas 3 vezes já. Estamos assim, gente, tá tudo certo. Porque a gente tem um acessório maravilhoso que se chama máquina de lavar. Máquina de lavar, Isso realmente. aí. Aqui. Ou então mão, no caso, se a pessoa não tiver máquina de lavar. Também. Água, sabão. Gente, nós temos aqui hoje eu tô em casa, né? Hoje nós estamos com uma convidada que eu tô tentando desde o primeiro episódio. Ela já desmarcou comigo umas 5 vezes. Se ela desmarcasse hoje, eu nem sei o que eu ia fazer com ela, não. Mas enfim, voltando. Começamos o episódio de Pode Deixar com ameaças, tá, gente? Pois é. Mas hoje nós vamos falar sobre 2 parceiros. Aí eu amo esse momento. Primeiro falar sobre os nossos parceiros. Então, pessoal, se você, nada a ver. Se você quer aprender inglês 4 vezes mais rápido, esse é o momento. Quero te apresentar a English Universe. Eles trabalham com o método Kalan. O método Kalan é justamente por isso, que eles ensinam inglês 4 vezes mais rápido do que o inglês convencional. Só que eles não são qualquer escola de inglês que trabalham com esse método. Eles são a maior escola do mundo que trabalham com esse método. Ainda mais agora, Everton. Ainda mais agora. Acabou. Eles estão situados aqui em Governador Valadares. Se você não sabe onde é que o Pode Deixar é gravado, é em Governador Valadares. Mas não se limita apenas em Governador Valadares, porque eles também têm o ensino EAD. Então não tem desculpa. Agora, se você mora em Governador Valadares, nós temos uma notícia boa para você. Sensacional. Eles estão com mais uma sede aqui em Governador Valadares. Pelas Acabou, minhas gente. contas, são 35 sedes. Acabou, gente. Estão com 3 sedes agora. E tá, assim, muito acessível para quem tá no centro, que fica pertinho do Democrata, onde que era a antiga Skill Idioma, que fica na Afonso Pena, 2222. Então, assim, tá um local super bacana, né? Então, meu filho, não perde tempo, não. Não, Tem hora explodido, porque o sucesso não tá cabendo mais. Exato. Só sede, ó. Eu não queria falar, não, mas esse novo investimento começou depois que eles vieram aqui no Pode Deixar. Então, você já vê que é parceria de sucesso aqui. Pois Qual é o próximo? gente. Isso aí. Nós temos também um parceiro que, eu tenho amores por ele, que é a instituição Genoma Sistema de Ensino. É outra instituição que está também arrebentando por onde passa. Tem várias sedes, Governador Valadares, Manhuaçu, Timóteo, Teófilo Otoni, Teixeira de Freitas, e eles trabalham com pré-vestibular, ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. E aqui na sede de Governador Valadares, Genoma Start, que é o ensino infantil, ele veio para lacrar com tudo. Que a sede está linda, gente. Convido vocês a ir lá e fazer uma visita. Começando a pegar alunos com 2 anos de idade. Nossa. Então, gente, assim, 2 imbatível. anos. Acabou. 2 anos. Você coloca seu filho lá com 2 anos e ele sai um astronauta, basicamente. E outra coisa, o Genoma trabalha com valores. Quer coisa melhor? Não. Não, para vocês que são pais e tudo mais. Educação, cordialidade, gentileza e encantamento. Então, é uma instituição familiar que tem valores que todo ser humano preza. Você pode confiar que seus valores não serão invadidos de forma alguma, não serão questionados. Então, é uma escola que você pode confiar de deixar seu filho lá. Isso. Recado dado. E agora, presente? Blogueira. Influencer. Marqueteira. Médica. Infectologista. Mas o que? Deixa eu ver. Amiga, parceira, pessoa que eu tenho uma gratidão no mundo. Foi quem me ajudou muito, assim, meu processo como profissional. Quem me ajudou a reestruturar, principalmente meu nome aqui em Governador Valadares como enfermeira, a quem eu tenho uma gratidão imensa. Pelo visto, gosta de confusão, gritaria, porrada e bomba. A gente gosta também. Com vocês, Júnior Ferrari! Vai começar a chorar no episódio? Eu vou começar a chorar já. Não, você falou que você chorava de nervoso, não pode não. Ainda bem que todo mundo já sabe que a Maria é exagerada, né? Então, até parece. Exatamente. E aí, como é que você tá? Bem. Tudo bem mesmo? Tá tranquila?
Não. Você tá se contendo pra chorar ou não? Hã? Tá se contendo pra não chorar ou não? Não, tô bem, tô bem. Tá, você tá só nervosa mesmo. Sim. Mas pode ficar tranquilo que no processo não vai demorar muito, você vai ficar Bem à vontade. Isso é bom. Mas eu sei disso. Daqui a pouco eu Vai melhor. ficar mais tranquilo. É porque é muito elogio, assim. A gente fica, né? Ah, até parece. Então- Não, sem demagogia, sem nada. A Júnia é um dos seres humanos que eu conheço que não tem defeito. Como ser humano. Eu não tô falando nem como médica. Como médica, então, ela Agora eu vou ter que Ela- chorar. Né? ela acaba com tudo, velho. Sinceramente, é uma amiga, uma pessoa que eu tenho como inspiração, que eu tenho como parceria. Nós sabemos o que nós vivemos. Só nós sabemos. Só nós sabemos o que nós vivemos nessa pandemia. E foi uma parceria que realmente foi de sucesso e muita gente sabe disso. E hoje eu tenho consciência disso, Sim. que nós temos história. E é isso, pessoal. Se você quiser saber mais, no próximo episódio pode deixar. Grande abraço. Tamo... Porque realmente. Mas. Aguarde nosso livro. É. Isso. Crônicas de uma Pandemia Louca. Mas você já falou esse título várias vezes. É, meu título. Eu vou escrever um livro. Eu ia fazer um Crônicas de uma Vida Louca. Mas a pandemia foi tão louca, porque a vida de infecto é uma vida meio louca, assim. A gente vê muitos casos diferentes, né? Mas aí a pandemia foi tão além, que aí agora eu vou ter que fazer um livro só da pandemia. Não vai ter jeito. Então começa contando isso. Médica é uma coisa. Por que médica é infectologista? Então, eu não sou uma pessoa assim que nasci para ser médica. Sabe aquela pessoa que desde criança falava, vou ser médica? Meu pai era médico. Trabalhava muito, então a gente meio que disputava meu pai com a medicina, assim. Uhum. Então eu tinha alguns problemas pessoais com a medicina, porque eu achava que a medicina tirava meu pai de dentro de casa, assim. Então não era uma coisa que eu pensava em fazer. Isso é uma realidade na maioria dos médicos. Eu tinha um outro amigo também que falava a mesma coisa, que acabou virando médico também, enfim. Mas eu não tinha essa coisa de, eu vou ser médico igual meu pai, eu quero ser igual... Não, eu não queria ser igual meu pai. Eu queria trabalhar menos, curtir minha família. Meu pai trabalhava naquela época, assim, morava numa cidade pequena, médico, era 24 horas por dia, né? Aí eu, certa altura, eu resolvi fazer medicina, acho que no 2º grau, assim, resolvi fazer. Mas eu queria fazer cardiologia. Na verdade, eu queria fazer cirurgia cardiovascular. Caraca, você tinha isso muito bem definido no 2º grau? No 2º grau, eu queria nem fazer medicina, eu queria fazer cirurgia cardiovascular. Aí entrei para a faculdade, nova ainda e tal. Aí, engraçado que a faculdade de medicina, assim, eu brinco que primeiro você descobre o que você odeia, para depois descobrir o que você gosta. Então, a primeira coisa que eu descobri é que eu odiava a cirurgia, eu odiava a sala de cirurgia, eu odiava o ambiente da sala de cirurgia. Então, eu desisti de fazer cirurgia cardiovascular e resolvi que eu queria fazer cardiologia. Então, se você pegar meu currículo, tem vários cursos de cardiologia, de eletro, fiz curso com o Enéas, que era uma lenda, né? Foi candidato a presidente. Nossa, eu ele liguei mesmo? assim. Meu nome é Enéas. Ele era um cardiologista famosíssimo, que sabia tudo de eletro, tem um melhor livro de eletro que existia na minha época e o melhor curso de eletro. Inteligente pra caramba. Muito inteligente, assim, aquela coisa meio exótica, né? Uhum. Mas era um cara fantástico. Aí, a cardiologia, na medicina, você tem que fazer um pré-requisito de clínica médica. Você tem que fazer a residência de clínica médica, pelo menos 1 ano, para depois ir fazer cardiologia. Então, eu fui fazer clínica médica para fazer o meu pré-requisito de cardiologia. O pessoal da cardiologia do Friso Roxo, inclusive, me esperava lá para a residência. Aí, já na residência de clínica, lá no Hospital Odilon Beres, eu conheci o pessoal da Infecto. Então você formou já pensando, você cardiologista. Cardiologista, tinha certeza. Meu pai, na época, Ele meu pai era sócio de um hospital, meu pai era anestesista, mas ele era dono do hospital, eram uns 3 ou 4 sócios, não lembro, e veio a lei que precisava de ter controle de infecção nos hospitais. Então, meu pai começou... na época, 91, que era a primeira. Ah, tá. Né? Eu estava na faculdade, foi 91, isso. Em 90, teve o primeiro congresso brasileiro de controle de infecção, que foi até em Belo Horizonte. Eu era acadêmica e fui com meu pai, porque meu pai, como ele era dono do hospital e precisava de fazer controle, eu falei, então eu vou fazer. Precisava saber o que Gostava é de isso. estudar e tal. Virou uma lei, era a lei anterior, a de 98. Aí eu ia com ele, mas eu queria fazer cardiologia.
Mas eu fui no primeiro congresso, assim. Tá interessante essa história. Aí, quando eu fui para a residência de clínica médica já, no final do primeiro ano, eu falei, não, vou fazer o segundo ano de clínica. Porque se nada der certo, pelo menos eu já tenho o título de clínica. Em vez de fazer um ano só e migrar para outro. E aí, como eu tinha grandes amigos na infectologia, o programa de controle de infecção no Odinoberes tinha uma residência de controle de infecção, não era da infectologia da medicina tropical, lá do HIV e tal. E aí eu comecei a conhecer o serviço do pessoal de lá, gostava do pessoal de lá, e desisti da cardiologia e fiquei encantada pela infecto na residência de clínica. Então, aí eu fui para a infectologia, fiz os 2 anos de clínica, depois eu fiz os 2 anos de infecto, lá no Odilon, que não era uma residência de infectologia, era uma residência de controle de infecção, que hoje não existe mais, porque durante esse processo, eles fizeram uma revisão nas especialidades médicas e o controle de infecção ele passou a ser uma área de atuação da infectologia. Então, por isso que você gosta dessa área, você se identifica? Eu sempre fiz residência de controle. Por exemplo, aqui tem infecto que fez residência de infecto, que aí trabalhava com HIV, trabalhava com tuberculose, eu sempre fui da bactéria multi-R. E aí o controle de infecção virou uma área de atuação da infecto. Então, tanto que na residência de clínica eu já saio com título, que era uma residência credenciada pelo MEC. A residência de infecto, como mudou durante o processo, eu tive que fazer uma prova de título para ter o título de infecto. Entendi. Então. E isso foi depois? Foi depois, porque para você poder fazer a prova de título, a gente tinha direito, porque quando eu entrei existia, e quando eu saí já não existia. Então a gente tinha direito de fazer a prova, mas você tinha que trabalhar um tempo na área, não me lembro, são 5 anos, 10 anos, tinha que trabalhar um tempo na área, aí mais para frente, todo congresso de infecto tem prova de título. Então, na verdade, você tem 2, né? Título? Na verdade, 3. Né? 3, eu tenho 3 títulos. Por causa da infecto. Mas não, eu tenho o título eu tenho o título mesmo, né? Que aqueles que é NQR, tem até um número hoje. Eu tenho de clínica, eu tenho de infecto e depois eu fiz medicina do trabalho. Vamos voltar um pouquinho, só para poder a gente ser mais idade. Você não conhece, às vezes nós vamos... Aí, o que acontece? Vamos explicar primeiro o que é o médico infectologista. Isso. Então, na verdade, a infectologia... Segura, porque senão é que nós somos. Não, eu tô até agora, bactéria QR. Meu Deus. Será que tem o QR Code na bactéria? Bactéria multi-R. Pois é. Bactéria multiresistente. Ah, entendi. Tá, mas vamos voltar na infectologista. Na verdade, a infectologia é uma especialidade que ela não existia. Entendi. A infectologia ela surgiu nos anos 90 por causa da AIDS. Então, você tinha a medicina tropical, que era aqueles médicos da medicina do viajante, que trabalhava lá na Amazônia, com malária. Entendi. Então, tem o pessoal da Meditrop, que é a medicina tropical. Ainda existe? Existe ainda. E é muito forte no país. Dependendo da região, para uma região norte, é muito forte. Aí trabalha com medicina do viajante, trabalha com essas doenças, Amazônia, febre ocidental do Nilo, sabe? Amazônia, Rondônia, tem muito Meditrop lá, eles fazem grandes expedições e tal. Aí veio o HIV, que era uma doença totalmente nova, que mudou muito a história da medicina, assim, é bem parecido com o que a gente vê hoje com a Covid, né? Aí apareceu essa nova especialidade, que era a infectologia. Aí a infectologia, ela tem 2 áreas distintas. Tem uma área mais próxima da medicina tropical, que vai tratar de dengue, de tuberculose, HIV. Mas com a mesma nomenclatura. Mas são áreas de atuação, assim. Então, igual ginecologia e obstetrícia, tem gente que vai fazer mais ginecologia, tem gente que vai fazer parto. Entendi. Né? Aí, então tem essa área, né, que é o pessoal que normalmente trabalha em consultório, trabalha nesses programas do Ministério, no CREDEMP. De estudo, pesquisa. No Centro de Referência de HIV, faz pesquisa, virologia e tal. E bem próximo da Meditrop, bem próximo. E tem a parte da infectologia do controle de infecção, que aí a gente trabalha dentro do hospital por causa do aumento da resistência antimicrobiana. Então, o pessoal começou a usar muito antibiótico, as bactérias foram ficando cada vez mais resistentes, porque até nos anos 40, na Segunda Guerra, você não tinha antibiótico. Entendi.
E aí, quando o antibiótico chegou, todo mundo falou, ó, tá tudo resolvido. Só que em 50 anos, a resistência ela ficou muito mais rápida do que o desenvolvimento de novas drogas. Então, se fez necessário ter uma especialidade para cuidar disso. Evitar a resistência antimicrobiana, evitar infecções dentro das unidades hospitalares e tratá-las de forma adequada. Então, hoje você tem... Claro que a gente, assim, numa cidade igual Valadares, nós somos poucos, né? Hoje nós somos 4 para a cidade toda, Não dá. invariavelmente você vai fazer as duas coisas. Né? Mas, assim, eu me dedico muito mais ao controle de infecção do que a medicina tropical, assim, do que a virologia. Assim. Como é que é a dinâmica aqui? Eu nem te falei, tá? É por causa que a Mayara, ela pesquisa, no caso, ela já te conhece, e eu não sei sobre o convidado. Entendi. E é porque eu quero fazer o papel da audiência. Você é o representante da comunidade. E hoje você está muito, muito presente nesse papel, porque senão... Exato. Então, você é o representante da comunidade. Exatamente. Entendi. Então, assim, no dia a dia de um médico infectologista, chegou lá um caso comum de um paciente lá, como é que é? Como que funciona? Você tem, então, essas duas áreas. Então, você tem, por exemplo, o Abnoel, que é um infecto aqui da cidade, ele se dedica muito ao consultório. Ele fica no consultório dele. Que é o único, tá, gente? Juninho não tem consultório. Ele fica no consultório dele, ele trabalha no programa de AIDS, né, com AIDS, hepatite B, hepatite C, um programa do Ministério, e atende no consultório dele as doenças infecciosas, que vão desde dengue, tuberculose, covid, até, por exemplo, uma infecção urinária de repetição, que a pessoa está tratando aquela infecção urinária e não está resolvendo, uma pneumonia que o pediatra tratou e a criança não melhorou, um paciente que fez uma ferida, infeccionou aquela ferida e ninguém consegue resolver. Então, são o que mais, assim, toxoplasmose, a gente vê muito, né? Essas ínguas de criança, essas febres. Aparece muito criança, por exemplo, que a mãe acha que tem dificuldade, que tem diminuição de imunidade, porque está tendo infecção de repetição, todo dia está gripada, agora mesmo os meninos estão tossindo desde maio. Então, eles vão para o pneumo trata, não resolve, aí acaba pedindo a avaliação da infecto por causa disso. Então, essa é uma área. E eu trabalho no controle de infecção. O controle de infecção, ele existe, tem uma lei do Ministério, né? Igual a Mayara falou, que agora é de 98, é a nova, velha, a nova, velha lei, que todo hospital tem que ter uma comissão de controle de infecção hospitalar, para evitar que as pessoas tenham infecções adquiridas dentro do hospital, quando possível, porque nem sempre é possível. Você não consegue prevenir todas, por uma série de fatores. Tem gente que fala que tem, hein? E quem tem, você corre, tá, gente? Se alguém falar que no hospital que ele trabalha não tem infecção, corre dele, corre muito. Tá escondendo. Eu falei que eu vou criar um perfil agora chamado Corre, Gente. Eu vou pôr esses médicos doidos e falar, corre, gente. Então, assim, se tiver um hospital que falou que não tem infecção, corre, mas corre muito. Porque é mentiroso, ele não procura. Então, todo hospital tem infecção. Algumas você consegue evitar. Muitas você não consegue. E ficar dentro do parâmetro também, que é exigido. Então, o ideal, o que a gente faz? A gente trabalha para evitar as que são evitáveis e as que não são evitáveis para a gente poder diagnosticar rápido, tratar direito, para o paciente ficar bem. Porque a infecção hospitalar não necessariamente também é uma infecção grave. Por exemplo, se você foi fazer uma cirurgia e infeccionou o ponto, que ele é uma infecção hospitalar. Mesmo que saia 2 gotas de pus, você fique ótimo depois. Não necessariamente você vai fazer uma sepse, vai morrer. Não. Então a gente cuida para que a esterilização esteja de acordo. E tem uma porcentagem? Existem. Cada país tem o Brasil é muito ruim de dados, né? Mas existem depende do tipo do hospital também. Então, é muito difícil você comparar um hospital com outro. Por exemplo, pegar um hospital municipal que tem 300 leitos, paciente no corredor, paciente imunodeprimido, paciente que não tem, muitas vezes, condição sanitária nenhuma, claro que ele vai ter uma taxa de infecção maior do que um hospital privado, que tem corredores amplos e tudo. Então, a gente tem umas taxas que são aceitáveis
para cada tipo de infecção também. Você tem a taxa aceitável para infecção urinária, você tem a taxa aceitável para pneumonia e a Entendi. taxa aceitável para o hospital em geral. Né? Os nossos, felizmente, a gente está dentro do esperado. Agora, às vezes tem momentos que aquilo ali sai do controle, aí você tem o que a gente chama de surto. Então, às vezes você tem um hospital que ele mantém um controle, e às vezes ele faz algum surto. A gente viu muito agora na pandemia. Tá, mas não entra na pandemia não, porque... Tá. Mas aqui, surtos acontecem com frequência? Não, o ideal é que eles não Acho que eles são aconteçam. sazonais, né? É. Deve ser tipo assim, em julho, assim, em É junho. isso, é porque é muito fator envolvido. Então, o ideal é você construir no seu controle de infecção uma linha do tempo, com dados, para você ver o que Se preparar é, no futuro. para você ver o que é esperado, o que é um nível de alerta, o que é um nível de ação, o que você precisa fazer. Então, na verdade, o ideal do controle é você comparar você com você mesmo, Entendi. sabe? Então, normalmente a gente Mirar pro futuro olhando pro passado. exatamente. Não dá para eu comparar dois hospitais completamente diferentes. Você coloca uma meta em cima daquilo que você já fez. Isso, eu lembro quando eu trabalhava aqui, por exemplo, no hospital, na Mater Santa Terezinha, para falar de um hospital que já fechou, né? A Mater Santa Terezinha, o paciente ia lá só para ter menino e fazer cirurgia plástica. Eu não podia comparar a taxa de infecção da Mater Santa Terezinha com o regional. Sim. Porque o cliente também é diferente. Aquele cliente da maternidade é um cliente que tinha feito 12 consultas de pré-natal, 3, 4 ultrassons. No regional, eu recebo paciente que nem sabe estar grávida, que não tem o que comer. Atualmente, mais ainda. Né? Então, porque as pessoas estão cada dia tendo menos coisa para comer, isso aí é um outro assunto. Então, assim, então não dá para você fazer isso, senão você vai ser cruel. Né? E tem uma coisa que é interessante também, assim, que os leigos acham interessante, é que quanto mais complexo é o hospital, mais infecção ele tem. Muito mais complexo o hospital. Quanto mais estrutura ele tem, quanto mais chique ele é, assim. E, na verdade, quanto mais especialidades também, ele é referência. Porque ele é referência. Então, se você pega um hospital no interior que não tem nada, ele não vai ter infecção hospitalar, não, porque o paciente vai morrer, ué. Entendi. O paciente que morre, Não investe. sem você investir para que ele viva, ele não tem infecção. Porque uma das questões que ocasiona mais infecção é procedimento invasivo. Procedimento invasivo são aqueles que perfura o paciente. Tá, então quer dizer que tenta... um alto índice de infecção não necessariamente significa algo ruim. Não. Porque o que acontece? Porque você está fazendo tudo para aquele seu paciente não morrer. Entendi. Então, por isso que você não pode comparar com outra pessoa. Então, se você pega um hospital que tem uma UTI de ponta, ele tem muito mais infecção do que um hospital que não tem UTI. Por quê? Porque o hospital que não tem UTI, o paciente morre antes de infectar. Então, na UTI, quando você começa a invadir o paciente, fazer esses procedimentos, né? Põe catéter central, faz sondagem, intuba, você aumenta a chance de ele ter infecção. Então, por isso você pode comparar. Então, você pega um hospital igual o Einstein, ele tem uma taxa de infecção esperada maior do que um hospital lá do Caixa-Prego. Por quê? Porque ele vai investir para que o paciente não morra. E vai receber o paciente mais grave. Mas aí no Ministério da Saúde, por exemplo, vamos pensar em peixe grande assim, né? Há uma comparação, por exemplo, pegar um Einstein e um Márcio Cunha. Fala assim, olha, esse aqui tá com muito mais. Não, a gente tem um banco de dados que é dividido em percentis, onde você joga todos os dados de todos os hospitais. Então, você compara hospitais que têm mais ou menos o mesmo perfil. Hospitais de nível terciário, esses dois aí são hospitais de nível terciário, né? Então, você pega, no hospital de nível terciário, como a UTI geral, eu tenho que ter tanto de infecção pulmonar. Não compara um com o outro, mas é um banco de dados onde você se coloca naquele percentil ali, naquela média. Porque, assim, tem todo uma nomenclatura de conta para você fazer. Então, você faz diante da sua. Então, a sua deu lá 4%. O seu 4% que você vai equiparar ao 4% de outra pessoa, mas não uma quantidade de... porque tem os numeradores e denominadores, eles são locais. Então, eu vou pegar o tanto de infecção que eu tive, dividido pelo tanto de sonda que eu passei, ou o tanto de tubo que eu coloquei naquele período, aí a gente vai dar uma taxa. A gente tem várias taxas, vários indicadores que a gente calcula. Aí você vai e joga lá no banco de dados do Ministério, que hoje a gente tem. Quando eu comecei, quando tudo era mato, quando eu comecei, a gente só tinha um banco de dados dos Estados Unidos, que a gente usava um banco de dados chamado NIS. Aí era complicado, porque também eu estava comparando um país completamente diferente, né?
Agora Que a tem gente já tem estrutura. dados nacionais que a gente consegue ver se a gente está num perfil ideal ou não. E agora já vamos começar a entrar já no assunto que vai durar muito tempo. É correto afirmar que o médico infectologista é o profissional mais bem preparado para falar, por exemplo, sobre Covid? Sim, De qualquer coisa, qualquer profissional. sim. Inclusive porque a Já gente arrumei muita estuda. confusão por causa disso, gente. Porque a gente estuda. É melhor confiar em você do que confiar na ONU, por exemplo. Não, aí você tá... Se a ONU não tiver nenhum infectologista. Não, por que eu tô falando isso? Tem um porquê. Foi todas as informações que a ONU passou para A vocês, que OMS. foi... OMS, perdão. OMS. Foi toda a informação que a OMS passou para vocês que vocês concordaram? Nem o Ministério. Né? Nem o Ministério. Então, é por isso que eu tô Eu te tô falando. falando- gente. Mas a OMS tem um número maior de infectologistas que o Ministério da Saúde. Então, entre a OMS e o Ministério, a OMS acertou mais. Entendi. Tá. Entendeu? A OMS qual que é a tradução? Organização Organização Mundial de Saúde. Ela tem, a Organização Mundial de Saúde, ela tem áreas. Uhum. Então, quem cuidou da Covid, o Petro Zaganon lá que falou, mas ele falou o que a Câmara Técnica de Infectologia dele fez. O que a Câmara Técnica mandou ele falar. No Ministério, não. O ministro ia lá e falava. Entendeu? Entendi. Depois de um certo momento. Até um certo momento, não. Depois de um certo momento, sim. E há uma diferença muito grande, porque a pandemia... Muito grande. A condução da pandemia no Brasil é catastrófica. É de morrer de vergonha. Catastrófica. É Com mesmo? alguns sítios de excelência, por exemplo, Belo Horizonte. Por quê? Porque Belo Horizonte, tudo que o prefeito de Belo Horizonte fez, ele fez apoiado pela Câmara de Infectologia que ele tinha. Então você acha que ele foi assertivo nisso? Não, ele teve uma média de mortalidade, metade da média de mortalidade nacional. Se Valadares tivesse tido a média de mortalidade, olha eu sendo presa, se Valadares tivesse tido a média de mortalidade de Belo Horizonte por 100 mil habitantes, a gente tinha perdido metade das vidas que a gente perdeu. E isso é fato, isso é número, isso não tem como discutir, isso não sou eu que acho. Não, Isso aí é foi número, posto. sabe? Então, assim, a condução no Brasil foi catastrófica, a condução em Valadares foi ruim. Por Entendi. quê? Porque você tem que fazer opções, você tem que fazer escolhas. Mas aí você tem que segurar seu BO. Entendi. Então, se você faz a escolha de abrir o comércio, você segura o BO da mortalidade. Porque isso aí que eu ia falar. É justamente por isso. Porque, assim, o Calil, ele bateu muito forte na Covid, não queria deixar o povo nem entrar, nem sair da cidade. Então, assim, ele cercou a cidade mesmo e tudo mais. E aí, igual que você falou, ele foi efetivo demais na queda de taxa de mortalidade. Foi Sim. efetivo. Mas as outras coisas eu não sei. É isso que eu também não sei, porque Tipo eu também assim, não economia. tenho... mas entendeu? eu não acho que Belo Horizonte está pior que Valadares. Economicamente eu também falando? não tenho condição, não é meu lugar de fala. É. Né? Então, assim, é muito difícil. Eu não vejo muita diferença... Pode falar palavrão aqui não, né? Claro que pode. Nós estamos fodidos igual. Eu não acho que a gente está menos fodido que Belo Horizonte, não. Porque o litro de leite aqui tem o mesmo preço do litro de leite de lá. O quilo de café aqui tem o mesmo preço do quilo de café de lá. Então, eu não acho que está pior. Sabe? Então, assim, porque eu acho que o governo ele consegue proteger a população sem bagunçar a economia. Você vai depender do que é seu foco. Qual que é seu foco? Seu foco é comprar respirador? Um respirador custa 40 mil reais. Com 40 mil reais, você dá 40 salários de R$1.000 para o cara do restaurante que não está E trabalhando. o respirador, o paciente vai ficar Você tá 20 entendendo? dias e vai salvar a vida só de um. Ou você pode pegar esse dinheiro do respirador e dar um auxílio. Você tá entendendo? Tô entendendo, pô. Mas então quer dizer realmente isso falando assim que talvez o respirador não tenha sido a melhor opção, então. Nunca. Eu esperaria não precisar do respirador. Porque na hora que veio a onda mesmo, o tanto de respirador que a gente tinha não foi suficiente. O paciente morreu sem respirador. Porque não é assim que você não pode correr atrás do prejuízo. A medicina ela tem que ser preventiva. Pô, faz muito sentido. Então era assim, ó. Por isso que vem o colapso. Então era basicamente o seguinte, falei assim, galera, olha, não é só fique em casa. Fique em casa que eu vou manter Sim. vocês. Ó, E vocês não têm por que trabalhar. Tipo,
Pô, mas então, aí que nós batemos na tecla do a gente volta no Calil, que aí é um problema. Sim. Isso aí é que eu sei que eu estudei, que eu vi, né? O Calil falava assim, gente, fique em casa. E ponto. E aí o que acontece? O pessoal da favela não tinha como ficar em casa, o pessoal tinha que trabalhar, poxa, Sim, como é que ia comer? mas quem brigava não era o pessoal da favela. É essa que é a discussão. Entendeu? Quando a gente ia discutir se vai abrir o comércio, vai abrir o comércio, não é o camelô que brigava para abrir o comércio. Era o cara que ganha muita grana. Os É o grandes cara que tinha empresários. um e-commerce. É o cara que tinha um Pior iFood. que era verdade. Sabe? Porque esses menores, eles estavam recebendo o auxílio deles. Do nível federal, mas podia estar recebendo um auxílio do nível municipal também. Sabe? A gente via coisa... Muito. Nem sei. Posso falar? Não, toma cuidado. Toma É. cuidado. Entendeu? Então, assim, a gente via coisa investindo dinheiro assim, aleatoriamente. Nossa, esse argumento eu nunca tinha ouvido falar. E as pontas Porque no hospital porque- tava estremecidas. Porque o não que chegava pra consegue. gente? O que chegava pra gente, pro leigos? Tem que comprar mais respirador, tem que comprar mais respirador. É isso que chegou. Mas por que tem que comprar mais respirador? Porque a ponta aqui não estava segura. Ela estava solta. Então lá não Já que não vai segurar aqui, Porque então a compra um respirador. A progressão, ela é geométrica. Geométrica, aquela que 1 vira 10, 10 vira 100, 100 vira crescendo. 1000. Exponencial. Exponencial. A curva é assim. Uhum. Você não consegue cercar, você não consegue produzir ventilador. Nós perdemos paciente, infelizmente, por falta de ventilador. Por falta de médico, por falta de medicamento, por falta de vaga, por falta de profissional, por falta de orientação, por falta de acesso. E isso dói na gente quando a gente trabalha. Isso me revolta muito. E isso tinha que chegar na população geral. Essa é uma frase que você disse, tinha que chegar na população nacional mesmo. Tipo assim, velho, a medicina, ela é preventiva. Sim. A corretiva é quando chegou lá no Eu não limite. aguento mais. Alguém virar para mim hoje, em 2022, vai falar assim, aí o resultado fica em casa. Eu fico puta da vida. Tem que acontecer 2 anos atrás, aqui, que o povo ficou em casa 1 mês. Vai falar para mim que o supermercado tá caro por causa do fica em casa? Me ajuda. Fico nervosa. E o problema... Entendeu? Mas é a soma de fatores, né? Não é só ficar em casa. Mas é uma distribuição, por exemplo, desse... É simplista falar resultado fica em casa. Não. É resultado de má gestão. Tô falando de quem não, porque eu também, se quiser eu falo, mas não vou falar nem de quem. É resultado de má gestão de dinheiro Se você for público. falar do presidente, pode. Se você não for... Adoro. Mas assim... Não caça não, que ela solta. Então, assim... Não, é porque do presidente não vai dar nada. O que acontece é isso, entendeu? O que eu acho da pandemia... a pandemia é uma doença... Foi uma pandemia de nível mundial. Muitos países sofreram com isso, mas alguns gerenciaram melhor. Só que tem uma questão também, né, Júlia? Gerenciou melhor. Que a gente tem que colocar é que a pandemia foi palco, né? E o problema é que quando era a pessoa que tinha credibilidade que estava falando, tinha outros que estavam fazendo rebuliço e que estavam tendo mais visibilidade Aí eu tinha que ficar discutindo vírus, que é um negócio que eu trabalho há 30 anos, eu só sei fazer isso da vida. Então, eu tinha que ficar discutindo vírus com cirurgião plástico, com radiologista, com ginecologista. Dermatologista? Que mundo que é esse, velho? Nada a ver mesmo. Eu não vou colocar silicone em ninguém, eu não vou fazer parto. Mas... Então, as pessoas... Isso era toda hora. E é tão maluco que muitas dessas pessoas são pessoas que me ligam para discutir caso. Teve um que até meu amigo, ele falou assim, eu tô com um paciente, era sábado à noite, tô com um paciente com infecção urinária, queria ver o antibiótico. Eu falei, você vai parar de dar ivermectina? Se você parar de dar ivermectina, eu vou discutir o caso com você. Porque não tem uma confiança, uma semi-confiança, uma confiança só de um lado. Então, assim, se você tem confiança de me ligar sábado, 10 horas da noite, para discutir um caso, você tem que me ouvir quando eu falo que não é para você ficar dando ivermectina pro povo. Então, assim, parecia que a doida era eu. Comenta sobre isso, então. Teve um episódio aqui que eu... Com menos ranço... O Eric falou que eu ia voar no convidado. Tenta comentar com menos ranço possível, tá? O menos ranço possível, que eu sei que vai lá no teto agora. Mas comenta sobre esses 3 remédios. Cloroquina, ivermectina e a outra que eu esqueci o nome. Azitromicina é um antibiótico. Covid é um vírus. Tá, eu quero que você comenta um por um, então, o que faz, o que não faz sentido, por que não faz, o que faz. A azitromicina, ela é um antibiótico feito para matar bactéria. Ok. Covid é um vírus. Ok.
Tá? Não é um antiviral, ela é um antibacteriano e a quando- Covid é um vírus. E quando você toma mais ou menos a azitromicina? Dá um exemplo. Qual situação? Dor de garganta, infecção de pele, Aí você toma azitromicina. a azitromicina, Entendi. amigdalite. Então, Fechado. o quê? Ok. Fechado. Cloroquina é um medicamento imunomodulador que a gente usa para doença reumatológica, por exemplo. A minha mãe toma porque ela tem lúpus. Ok? Então, de onde que veio essa viagem da cloroquina? Parece que a Itália tem muitos idosos. Uhum. Aí na Itália, porque os idosos, eles moram vários idosos na mesma casa, tem essa cultura Vilarejos, local, tal, nos uhum. vilarejos. E aí, na época, tinha uns assuntos também que na época que as crianças pararam de ir para a escola, ficavam com os avós, enfim. Uhum. Ali na Lombardia, não foi a Itália toda, não. Ali na Lombardia, na região de Milão, ali, teve muito óbito de idoso. E aí tinham grandes asilos, grandes casas de repouso e tal. E aí eles viram que alguns pacientes não adoeciam. E aí começaram a fazer uma pesquisa lá e viram que parece que os que usavam cloroquina adoecia menos do que o restante. Então veio mais ou menos daí essa história. Talvez uma pura coincidência. É uma amostra muito pequena, né? Então, Porque assim, Itália já é. aí começaram inicialmente a testar, porque o que você faz? Você tem uma doença nova, você faz um recondicionamento, você pega drogas que você já tem e tenta usar, Uhum. porque não dá tempo de você fazer uma droga nova, demora para você fazer uma droga nova. Então você faz isso mesmo, isso aí num primeiro momento é até aceitável, mas quando a doença chegou no Brasil já não existia esse primeiro momento mais, já tinha passado. Já estava, sei lá. Então você imagina uma E doença... terceiro remédio? Uma doença que tinha passado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Itália, pela Coreia, os centros de referência viram que a cloroquina não... Aí no Brasil, a pessoa cisma e todo mundo escuta o cara que não é médico falar que a cloroquina é boa. Aí o ministro da Saúde, que é médico, fala que não é boa, tira o ministro. Aí põe outro. Aí o ministro da Saúde, que é médico, fala que não é boa, tira o ministro. Aí põe outro que é general. Aí ele fala que é boa. E o povo consome essa informação e aceita ela como verdade. Acho que a carência era tão grande que as pessoas se pegavam em tudo. Então, cloroquina, não. O problema da cloroquina é maior do que o da azitromicina, porque o problema da azitromicina é o desenvolvimento de resistência. Nós trabalhamos a vida toda para evitar a resistência antimicrobiana. E aí o paciente... Hoje os meninos estão tudo doentes aí, você não pode dar azitromicina mais, porque ela não funciona. E aí os pacientes iam lá para o posto, E, tomava azitromicina, agravava, ia para o hospital, tinha resistência. e sem contar que isso dava uma falsa sensação de que a pessoa estava protegida, aí ela negligenciava o que precisava, que era usar máscara e ficar em casa. Aí tá. Aí, Ivermectina. ivermectina, velho. Aí é uma viagem além. A ivermectina é uma viagem além, porque a ivermectina é pra matar piolho. Caraca, sério? Tipo assim, Ruim puramente pra assim. matar piolho, porque a ivermectina nunca foi boa. Não, era o momento de erradicar os Você fala piolhos. Ivomec? Hã? Ivomec, Não. que o povo aplica nas bicheiras de boi, com os... Nunca viu, não? Ivomec. Aqueles É um remédio de boi que eles borrifam nos boi assim pra acabar com as bicheiras do boi. Ah, tá. Prazer, ivermectina. Aí a ivermectina cuidava de bicheira de boi. Ela foi lançada no Brasil, eu estava na residência, então não é um remédio muito antigo. E a ivermectina foi lançada para matar sarna, piolho e alguns parasitas intestinais. Ruim. Já era ruim. Aí o povo resolve que a ivermectina que trata verme vai tratar Covid. Aí eles agora é outro polo. E tem uma Anitta também, que é outro remédio de verme que o povo gostava de tomar. Ah, é? Aí a cloroquina, além de tudo, é pior, porque aí a ivermectina, a azitromicina desenvolvia resistência, a cloroquina matava os outros, porque ela é cardiotóxica, ela dá É isso que eu ia arritmia. perguntar agora. Beleza, a gente já viu então que Hepatotóxico. nenhum dos três Funciona. não funcionam em relação ao Covid. Tá, mas se eu tomar, Mal quais não faz. são... Esse que é o negócio. Faz mal ou não faz? Claro que faz, porque toda vez que você toma um medicamento que não tem efeito, você só fica com o efeito colateral dele, ué. Então, por exemplo, a azitromicina é um remédio muito seguro, mas ela desenvolve resistência para o seu futuro.
A ivermectina, entre você tomar, eu quero tomar um, é melhor você tomar Azitro. Eu quero tomar 2, toma ivermectina. A cloroquina é muito tóxica, Entendi. muito tóxica. E a ivermectina, ela é um remédio seguro, é um remédio tranquilo, né? De repente a gente até ia erradicar piolho e sarna da comunidade. Pensei Não que ia. conseguimos, porque o povo está todo cheio de piolho e o piolho não responde mais. O pessoal tomava uma dose muito alta. Então, eu tive paciente com insuficiência hepática por ivermectina, porque isso o povo não vê, porque isso está lá com a gente, lá na UTI. Eu tive arritmia por cloroquina, eu tive edema de glote na mãe de um médico por cloroquina, eu tive insuficiência hepática, hepatite fulminante por ivermectina, sem contar as resistências microbianas pela azitromicina, que está até hoje. Aqui. Então, assim, a gente pegava o que dava ruim. Agora, qual que é o problema? A Covid ela é uma doença que em 95% das pessoas ela não dá nada. Uhum. Então, ela já tem um viés estatístico. E Se você você fala tomar isso café, se você tomar água na canequinha da Podeixar, funciona mais do que você tomar cloroquina. Então E eu a Júlia sugiro fala que isso- vocês tomem a água na canequinha. Tá para vender? Ainda não. Tá, não, ainda Não, não. então, pode patentear. É bom para Covid. Melhor tomar água do que tomar cloroquina. Inclusive, você fala isso desde o começo. Lá em Desde o 2020, começo, lá em 2020. E hoje está provado que não funciona. Aí, ninguém se retrata. Esse é o grande problema. Pô, velho, concordo. Você Nossa, lembra? Por quê, né, velho? Você lembra de uma escola Por que que a tinha... pessoa acha que é fraqueza, velho? Se o Bolsonaro chegasse e falasse assim, gente, olha, eu errei. Sim. Tantos por cento de morte aí, vocês colocam na minha conta, Ele porque não foi precisa usar negligência. essa palavra, você fala Pô, assim, velho, ele ia gente... mostrar ser muito mais humano, ou senão- velho. Mas ele não é humano, hein? Aí Não. é difícil, aí também você está dificultando. Mas Mas você não acha que todo... ele não tudo, precisava falar que eu errei, porque eu errei é muito puxado para ele. Mas ele podia falar assim, olha, diante dos estudos novos, ele pode falar de outro jeito, ele pode até capitalizar politicamente com isso. Diante dos novos estudos, nós chegamos à conclusão de que realmente os medicamentos, naquele momento, estava bom, mas agora não está bom mais. Não, anteontem não, dia 27 de julho de 2022, ele foi ao CFM discursar, fazer política sem poder, porque está na campanha, não pode, uma agenda que não estava na agenda oficial, discursar para os médicos do Conselho Federal de Medicina, do qual me envergonho deles serem meus representantes, e falo isso, não sei se você pode deixar, e falou da cloroquina de novo, velho. E os médicos bateram palmo para ele. Que mundo que é esse? Sabe? E não vacina, e não fala para não vacinar, e a vacina está aí, o posto lotado de vacina, e o povo não vacina. Que mundo! Nossa, tá difícil, tá difícil ser médico atualmente, tá muito Você difícil. acha que foi mais difícil na pandemia ou pós-pandemia? Ó, eu considero que a pandemia não acabou. Tô falando assim, vamos lá, 2020 Eu acho que na até... pandemia, eu consigo visualizar, assim, que as pessoas estavam desesperadas. Mas por causa Porque- do desconhecido. Hoje é imperdoável, porque tem muita informação, tem muito estudo, tem muita comprovação. Quem hoje ainda se alimenta dessas notícias e dessas informações erradas, mentirosas, é porque não tem compromisso nenhum com a sociedade. Então, eu acho que lá em 2020 ainda era aceitável. Fazia raiva na gente, mas era aceitável. Hoje é inaceitável. Não tem, porque num primeiro momento eu cheguei a achar que a pandemia vinha para o mundo ficar melhor. Também Falei, não, o achei. povo vai dar uma pisada no freio, as pessoas vão se tornar pessoas melhores, mais solidárias, valorizar o profissional de saúde. Bateram palma 3 dias. No dia que bateu palma, eu falei assim, eu não quero palma, eu quero respeito. Porque não adianta você bater palma na janela para o profissional de saúde e usar a máscara, que na época a gente não tinha. E a gente pegava o Covid porque não tinha máscara direito, e o povo usando a nossa máscara e batendo palma para nós. Quero isso não, quero palma não. Eu quero que me respeitem. Mas também a palma durou 3 dias. Você acha dias. que não mudou nada? As pessoas ficaram piores. Pior? Eu acho que as pessoas ficaram piores. Também acho. Porque não é possível. Depois de 700 mil pessoas mortas, ninguém dá um clique assim de que tem que melhorar, que tem que ser mais humano, que tem que, sabe?
Ninguém se... Sei lá. Porque realmente faz todo sentido. Quando a gente tava lá, você meio que você não ficava... O amanhã não era muito pensado assim. Eu mesmo, quando eu tava lá, a gente trabalhava 16 horas por dia, velho. A gente era reativo, né? A gente não conseguia programar nada. A gente só reagia. Só fazia. Só reagia. Ah, preciso de leite, vamos fazer leite. Preciso de máscara. Carregava máscara, carregava luva, sol carro, quente, no carro, do jeito que fosse. Pedia doação, Sabe? você tá doido. Pedia doação pros outros, Porque ia pra a gente- rua, ia pra prefeitura, dava entrevista. Era uma coisa assim, a gente era muito reativo. A gente não conseguia pensar. Não, velho. Pior que é verdade. A gente só reagia. Olha. Você não como pessoa, tá? Como profissional. Aham. Você já tinha algo contra o presidente? Sim, a vida toda. Entendi. Então isso não passou a ser depois da pandemia? Não. Porque eu acho que... Eu achava que ele eu estiver era... errado, mas eu acho que a Maiara é esse caso. Ela não tinha nada contra, mas Eu depois tinha da pandemia... muita coisa contra. Na verdade, Era assim, isso? Tipo assim, porque eu não... Uma coisa, um assunto que eu não entendo, e eu falo isso abertamente, Não, ele, pra política. mim, A Júlia assim, mesmo sabe disso. eu também eu não sou desse trem de politiqueira, não. Eu não sou uma pessoa... nunca me considero uma pessoa de esquerda. Pelo contrário, eu tenho um primo que é Que tem super gente de que fala que- esquerda. Eles acham que Hã? agora que eu como criancinha, que eu sou uma comunista, que eu ainda vim de vermelho. Olha isso, O povo acha que é... Mas nem por isso, eu tenho uma tatuagem aqui, eu não sou de esquerda, não. Então, assim, eu nunca me considerei uma pessoa de esquerda. Mas hoje eu acho que eu me tornei, porque se for contra o Bolsonaro ser pessoa de esquerda, eu sou. Não, pô, Mas, mas na é isso que eu... verdade, aí eu nem te deixo falar, né? Não, velho, tá de boa, tá de boa. Por que relaxa. acontece? Por que eu não gostava do Bolsonaro? Porque, por causa de uma fala dele falar que os pacientes de HIV não mereciam receber tratamento porque eles tinham procurado a doença com as próprias mãos. Isso, pra mim, é de uma crueldade, de uma A cara dele, né, maldade, velho? de uma falta De de empatia. empatia. Então, Mas como isso é? diretamente está impregnado na sua história, porque você estava lá na época tipo assim, do HIV. Você tá entendendo? Então, assim, eu formei no meio do HIV. Eu vi muita tragédia com o HIV. Eu não posso apoiar um cara que teve uma fala dessa. Ah, hoje ele pensa diferente, então ele tem que ir lá e falar que ele pensa diferente. Ele nunca falou. Não, mas ele Entendeu? Então, assim, o meu problema com ele era esse. Entendi. Na época que ele foi eleito, eu tinha 20 anos que eu trabalhava com HIV, brigo pelos meus pacientes, eu sou uma pessoa que eu brigo por eles, sabe? Eu não acho que ninguém tem HIV porque merece. As pessoas têm HIV por uma tragédia, um azar, uma falta de um monte de coisa. Não dá para você ficar julgando as pessoas. Tá doido, é E tanta possibilidade. sempre é tragédia. Então, um cara que fala um negócio desse, eu posso apoiar, ué. Entendi. Que é contra tudo o que eu fiz a minha vida inteira. Então começou daí, Entendi. entendeu? Então a minha birra com ele começou neste momento. E eu achava ele, acho ainda, um cara tão tosco, que, assim, pra mim era um tiririca, sabe? Aquele cara parecia assim, eu não conseguia entender, eu até acho que eu ultrapassei um pouco os limites na época da eleição, assim, com algumas pessoas, porque eu ficava tão indignada de pensar que alguém que eu gostava podia votar nesse cara. Era uma indignação tão grande. Relaxa. Era uma indignação tão grande Nós de estamos juntos, pensar eu era essa pessoa que também. alguém podia votar naquele cara lá do Super Pop, do Exato. Pânico. Exatamente. Como assim, velho? Meus argumentos eram os mesmos Eu do falava seu. assim, pronto. E não é que eu tô falando do PT, eu tô falando que tinha 11. Você tinha 11 pessoas. Você tinha o Alckmin, você tinha o Ciro, você tinha 11. Marina, tinha 11. Tinha o cara do Novo, Amoedo. o Amoedo. Quer fazer direita? Chama o Amoedo, que pelo menos é um cara decente. Um cara decente, não tem nada que depõe contra ele. Entendeu? Então, assim, era uma indignação, assim. Eu fiquei meio Mas surtada. é porque, querendo ou não, eu falava do Bolsonaro com os meus pais lá em 2017, 2016, porque o Bolsonaro era a pauta do CQC quando o CQC não tinha pauta. Sim. Eles pegavam o Bolsonaro e ele era, tipo assim, a piada do Congresso. Sim, então eles pegavam lá e Eu eles... lembro disso, gente. Eu assistia Não. isso. Então, assim, ele toda vez que... É porque toda vez que ele abria a boca, era uma pérola. Então sempre era um bom Ele corte, sempre dava tinha audiência. Isso, ele dava audiência. Porque que acontece? Mas isso tu tem uma explicação muito clara. Tipo assim, desde os anos, sei lá, 90, 80,
que a gente é levado a pensar meio que de uma linha reta, né? Vários presidentes pensando de forma diferente, mas a cultura, ela foi sempre, tipo assim, meio que na linha reta. A gente foi se acostumando com uma linha. Sim. Aí chega um cara, igual ele assim, que ele quebra com todo o fluxo de pensamento. Ele é completamente contra tudo a que a gente está acostumado a pensar. Não tô falando que ele é perfeito, pelo contrário. Pra mim, ele é turral mesmo, ele é tosco. Não? Ele... Sassamutema, você assistiu? Salvador Não. da Pátria? Eu Precisa assistir. Não, isso não. É uma novela, ela deve estar disponível aí nessas plataformas Aham. aí. O Salvador da Pátria era o Sassamutema, no cara da roça, que eles fizeram ele virar presidente. Então, mas aí o que acontece? Eu só tô aproveitando esse raciocínio, porque eu não sei se a gente já conversou isso exatamente assim no Pode Deixar, mas eu tô conversando com você. Sim. O ponto é o seguinte, eu era esse cara. Não votei no Bolsonaro na eleição passada, votei no Haddad. E convenci as pessoas a votarem no Haddad. Só que você era esquerdista. Exato, exato. É por quê? É. É porque que eu era? Porque eu fui criado pra ser assim, inclusive dentro da igreja, entendeu? E aí o que acontece? Só que aí, depois que casei, minha filha nasceu, muitas coisas mudaram na minha cabeça. E eu fui percebendo esses níveis de influência que eu recebi. E eu vou repetir várias vezes aqui pra você ter uma noção que eu não sou um bolsominion. Pelo amor de Deus, eu não sou esse cara. Amém. A pessoa foi levantar e foi embora. Não, eu não sou. Não sou obrigada. Pois é, eu não sou mesmo. Tô brincando. Só que é o que eu costumo falar pra Mayara e que é uma coisa que eu tento conversar lá em casa, tá? O Bolsonaro tá longe de ser um cara perfeito, mas não mais longe demais. Muito mais longe que eu e você, inclusive. Só que essa discussão da eleição, pensando nos dois extremos, tá? Lula e Bolsonaro. Em todas as eleições, nunca houve uma discussão tão fácil em quem votar. Por quê? Porque os valores são muito fáceis de ser percebidos em um no outro. Então, por exemplo, depende do que é valor primordial. Você lembra lá da sua mentoria lá, né? Cada um tem um valor primordial de vida. Então, por exemplo, uma das coisas que pra mim é um assunto... e dentro da saúde, existe um pontinho ali, dentro da saúde toda, que é o aborto. Sim. Dentro da saúde inteira, né? É só um assuntozinho, aborto. É importante, mas é um pontinho dentro da saúde como um todo. E pra mim, um é contra, o outro é a favor. Posso falar? Pode, claro. O que eu acho em relação ao aborto? Eu sou contra o aborto. E o fato de eu não gostar do Bolsonaro não tem nada a ver com a minha opinião em relação ao aborto. E não Eu quer sou a dizer favor do aborto nas situações previstas em lei. que são Se constitucionais. quiser, nós podemos falar aqui da menina de 10 anos, mas assim, eu sou contra o aborto como política de saúde pública, por exemplo. Eu acho que você tem que dar camisinha para as pessoas, eu acho que você tem que dar educação sexual nas escolas. Então, para mim, não tem como, tá? Então, vou falar a questão do aborto. Não tem como o Bolsonaro ser, ao mesmo tempo, contra o aborto e contra a educação sexual nas escolas. Não tem como, na minha concepção, tá? Por quê? Concepção de saúde, né? Por quê? Porque mais da metade dos abusos sexuais no Brasil acontecem dentro de casa. E muitas vezes a escola é o único lugar que a criança tem para poder falar. Por isso que aumentou tanto o aborto na pandemia. Porque tirar as crianças da escola teve um custo muito mais alto do que o comércio ficar fechado. Sim. Na minha opinião. Então, não tem como você ser ao mesmo tempo as duas coisas. Na minha opinião. Ok. Tá? Então, assim, eu não sou a favor do aborto. Só em anencéfalos. Tá? Porque uma criança está morta. Porque se você não tem encéfalo, você está em morte cerebral. E morte cerebral, pela justiça, é morte. Então, a criança está morta. Você imagina uma mãe carregando uma criança Você consegue morta. descobrir o anencéfalo com quanto tempo? Você No sabe? primeiro ultrassom, com 3 13 meses. semanas. 3 meses. Porque então. é muito fácil de você ver o encéfalo. Não tem encéfalo, tem água, é muito Não, diferente. porque passou 3 meses já, né? É porque eu tô pensando. Podia Então, o ser que mais cedo. acontece? Você vai submeter uma violência a essa mãe de ficar 9 meses com esse filho na barriga, o povo passando, como é que chama seu neném? Você já comprou enxoval? Então, assim, de uma criança que está morta. Porque a criança que não tem encéfalo, ela está morta. Morte cerebral é morte no Brasil. Ok? Segundo, estupro. Gente, a violência do estupro ela é uma violência sem tamanho. Você não pode submeter uma mãe a ser violentada durante 9 meses. Mas o estupro, a legislação ela tem que funcionar. E essa criança ela tem que ser retirada não quando ela é criança, mas quando ela é embrião.
sem formação nenhuma ainda. Ah, é alma? Nós podemos discutir também. Porque eu sou católica, apostólica, romana, A gente diverge nisso aí. cursilista, e minha mãe cursilista e tal, e a igreja não aceita camisinha. Sim. Entendeu? Então, essas coisas, eu acho que na concepção tem alma. Mas aí são duas almas. Você não pode cuidar de uma alma em detrimento de uma outra alma que vai ficar 9 meses sendo reviolentada diariamente. Então, isso é uma discussão muito além, tá? É complicado. E o risco de vida para a mãe também, né? Então, agora, as pessoas, elas, principalmente os leigos, eles, por exemplo, alguém falou para o meu marido num grupo de WhatsApp assim, eles vão triturar o menino. Eu falei, triturar o menino? Então, você tem muita informação também, muito truncada, né? Tô falando nesse caso dessa criança de 10 anos, né? O neném tem 29 semanas, eles vão triturar o menino. Não, gente, ninguém vai matar um menino que nasceu vivo. Então, essas coisas, é a questão da informação. E essa informação, muitas vezes, ela... E vocês sabem como é feito esse Sim. aborto? Porque Sim. a informação que chegou, igual você falou, sou um leigo, então a informação que chegou pra mim, como o neném ele precisa nascer de qualquer jeito, vivo ou morto, o parto vai acontecer. Sim. E aí, de fato, vai arrancando os membros ou não? Nossa, pelo amor de Deus, Heber. Não, tô falando, eu não sei. Não. Não, me conte, então me vamos conte que eu lá. quero saber. Então vamos lá. Ai, meu Deus. O bebê. Não, porque pra mim é indiferente, Olha o galera. que você tá falando. E é assim, ou se não é assim, Não. é morte. É o que eu tô falando. Pra mim é indiferente Então, saber o vamos lá. método. Então vamos lá. Se o bebê é um bebê Pra mim é só pequeno- estratégia das pessoas impactarem mais a outra. Não, na verdade, o que acontece? Se o bebê é pequenininho, você vai dar um misoprostol lá, que é um medicamento, a pessoa vai abortar. Ok? Tá, beleza, mas aí o que vai acontecer? Não, vai sair um negocinho minúsculo lá, um ovinho assim, ele vai ser enterrado. Ok? Sangue e normal. É um sangue. Mas aí no caso de 29 semanas, aí não vai ser mais essa isso, criança né? Vai de ser 29 isso. semanas, essa menina que ficou grávida de 29 semanas com 10 anos de idade, isso é ausência total do Estado. Isso é Essa criança ela verdade. foi violentada pelo Estado, por nós, pela sociedade brasileira. Uma criança de 10 anos não pode ter um filho. Ela não pode ter filho porque isso impacta no risco de vida dela. Ela não tem condições clínicas de estar grávida. Se for estupro, não importa. Porque ela estava namorando um irmão. Gente, ela não tem condições de entender o que significa namorar o enteado da mãe. Sabe? Então, isso é a ausência do Estado. Isso aí, para mim, é a ausência total do Estado. Aí, essa criança vai num hospital de referência, e o hospital se nega a fazer o aborto previsto em lei. Mas ela procurou com 2 semanas a mais do que estava na lei. Mas o hospital não existe. Tem até a 20ª semana, Não, ué. depende da norma do hospital dela lá. Mas se é previsto em lei, na verdade, a lei não fala o tempo. Não, é isso que eu A tô... questão é a questão que até 20 semanas é aborto, depois de 22 semanas é natimorto. Mas é uma coisa muito mais da legislação do que da clínica. Porque quando eu estudei, 28 semanas era aborto. Aí hoje baixaram para 20. Entendeu? Mas uma criança de 20, 22 semanas não é viável. O hospital não pode se recusar a fazer um aborto, porque ele é um hospital de referência. Aí o médico recusa. Eu sou diretora clínica e técnica de um hospital. Se o médico se recusa a fazer um aborto e ele é do centro de referência, primeiro que ele não pode recusar. Mas vamos supor que ele recusou, porque tem uma questão de igreja e tal, ele não quer fazer. Aí o diretor clínico e técnico tem que pegar e designar um outro médico para fazer aquele aborto. Nunca mandar a criança embora. Não existe isso. Então, o primeiro erro foi aí. Aí depois a criança vai para uma audiência onde alguém pergunta para ela assim, você consegue ficar mais quanto tempo com esse neném da barriga? Pô, a criança, gente, 10 anos de idade. 10 anos de idade. Aí ficou enrolando, até que ela conseguiu com 29. Me doeu o coração? Me doeu o coração, porque uma criança de 29 semanas é uma criança grande, uma criança viável. Sim. Nossa. Mas ali a gente tinha duas situações. Por quê? Mais 10 semanas na barriga de uma criança de 10 anos colocaria a vida dela em risco, porque no último trimestre é que você tem pré-eclâmpsia, que você tem HELP síndrome, que você tem morte materna. Então ali ela tinha duas coisas a favor dela. Ela tinha um risco de morte materna e ela tinha a questão do estupro. A partir de qual idade a mulher pode engravidar? Porque não tem a ver com menstruação, né? A partir da primeira menstruação. A partir da primeira. Então tem a ver com menstruação. Tem a ver com menstruação. Só que essa criança ela nunca tinha menstruado. Ué, não, peraí. Mas como? Porque ela antes dela menstruar, ela já engravidou. Ela já tinha o óvulo pronto.
Isso é Porque questão assim, ovular, não é você questão ovula menstrual. antes de menstruar. Então, é o que eu falei. Você ovula, Mas, se o óvulo não é fecundado, você menstrua. Ela ovulou e engravidou. Ela não menstruou. Tá, então, Tá? então você tá me falando que ela não teria condições de ter um parto, porque ela tinha 10 anos. Não. Não. A pelve não passa o menino, gente. Isso é fisiológico. Ana. Fisiológico. Poxa, mas peraí. Vamos lá. Deixa eu acabar de falar como tá, que é o ok, parto tá. pra te entender. Beleza. Aí, você resolve... Então, ela corria risco de vida, sério. Porque ela estava indo para... Ela estava no terceiro trimestre, onde você tem todas as complicações sem contar de peso, bacia. Não vou nem falar da violência física, da violência psicológica de uma criança carregar um barrigão, não. Estou falando da questão técnica. Claro, ok? claro. Então, você faz um parto antecipado, que ela já tinha indicação por ter 10 anos. Dependendo do tamanho do feto, ela não consegue mais carregar aquele feto. Aí, esse parto é feito. E o menino vai nascer. E se ele nascer vivo, ninguém vai matar ele não, gente. Ninguém vai arrancar pedaço do menino, não. Ele vai nascer vivo, vai fazer uma cesárea ou um parto normal. Acredito que ela não tinha condições de parto normal, porque ela era muito pequena, a pelve não abre para o neném passar. Então, provavelmente fizeram uma cesariana nela e tiraram o neném. Esse neném nasceu morto, ele vai ser enterrado no caixãozinho, não. Esse neném nasceu vivo. Tem essa possibilidade, então? Dele o quê? Nascer vivo. Tem, ué, com 29 semanas nasce vivo e nasce vivo e Não, nasce grande. É por causa que eu achava que, independente da situação, Não. matava quando lá dentro da barriga. Não, ele tem muito mais possibilidade de nascer vivo do que de nascer morto. Eles vão fazer uma cesárea e tirar o menino. Caraca. Esse menino... Ai, meu, vou chorar. Ai, Tá meu Deus. vendo? Como é que a Esse informação menino- Não, mas é muito mais pesado, então. Não, esse menino nasceu vivo, ele vai para uma UTI neonatal, com outra identidade, com um nome que o proteja, e vai ser cuidado no UTI neonatal como qualquer outra criança de 30 semanas. Então, depois que ele nasce vivo, então, ninguém não matam ele. Gente, claro que não é assassinato. É isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que é difícil para quem não é... Não é da área da saúde entender. É, eu fiquei super chateada com essas... Porque um menino de 29 semanas, ele tem quase 2 quilos, gente. Então tá. Então, esse neném que nasceu 29 semanas, Sim. foi a público se nasceu morto ou nasceu vivo? Não, nem vai E ser. ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas como que eu tô falando é porque por exemplo, o regional aqui, ele é um centro de referência de aborto. Ok? Então, se esse neném nasce vivo, ele vai para um UTI neonatal com uma outra identidade, Ninguém fica vai ser sabendo. tratado, se precisar ser tratado. Se não precisar ser tratado, ele vai ser engordado até ele ter 2 quilos e vai ser encaminhado para uma família cuidar, que Isso, é o que eu acho muito que aconteceu com ele. E isso a sociedade não fica sabendo. Pô, Porque isso Pô, que... mas então, essa parte aí é a coisa que o cristão defende. Em relação a, tipo assim, mesmo em casos de estupros. É Sim. caso que a Eu gente. sou cristã também, e é o- defendo isso não, também. beleza, então, eu tô falando assim, que esse é o ponto em que a gente diverge em relação ao estupro, tá? Sim. E aí, por exemplo, aí no mesma semana do caso teve a atriz lá. Como é que é o nome da menina? Esqueci. Mas é uma atriz de 22 anos que tem recurso, que tem terapeuta, que tem psiquiatra, que tem Não, família, que tem claro, comida. claro. Você sabe desse caso? Então, aí a menina foi, escolheu o parto, Isso, perfeito. e aí foi lá, deu outra identidade pro menino. Isso. Perfeito, é isso que a gente Mas foi espera. super julgada e massacrada. Não, é a mesma coisa. ela, por quem? Por Por muito. todo mundo. Não, por quem? Depende por quem. Porque, por Sim. exemplo, velho, é foda isso, mas tá. Não me matem, mas eu vou defender o presidente nesse ponto, tá? Mas ele foi. Acho que nós temos um bolsominion. Não sou, velho. Ele é Bolsominion bolsominion, com só vergonha. que ele A tem Mayra umas sabe. velhas- Cadê aquele cara da esquerda que tava lá antes? Hã? Você. Só que ele tem um. Não, mas a Mayra viés sabe que eu não é meio- sou- Eu acho que É às um vezes o viés. Everton tem muita informação Mas- enviesada. Então, mas o que eu tô te falando, ele mesmo foi a público e ele falou assim, poxa, é isso que a gente espera de um caso de estupro. Sim. É isso que a gente espera. Isso o quê? Sim. Isso que a menina fez. Mas você Então, tipo Só assim, que quem a que... culpa da menina de 10 anos, a culpa é dele, é do Estado. Não, Sim. eu tô falando da atriz, eu tô Eu falando da esperava. atriz, tô falando da atriz. E o que eu espero Tô dele falando da enquanto atriz. presidente? Posso falar? Eu espero dele enquanto presidente que ele libere a educação sexual nas escolas para na primeira vez que o irmãozinho, enteado dessa menina fizer sexo com ela tenha para quem contar. É. Ou senão, ela vira e fala assim, não, aqui você não mexe. Não, mas eu tô... Porque eu só enquanto o povo achar que educação sexual na escola é mamadeira de piroca, nós vamos ficar nessa merda que nós estamos. Enquanto o povo achar que educação sexual na escola vai ensinar o povo a ser gay, véi, se o povo aprendesse a ser gay na escola, tava fácil demais, véi.
Eu digo, não, Você tá entendendo? eu Como vou, que você ensina alguém a ser gay? eu vou além Vou disso. ficar aqui até de tarde, Eu não é vou, eu possível. vou além disso e eu não sei se você concorda. Eu acho que a educação sexual tinha primeiro que ser ensinada em casa. Mas não Mas vai ser num nunca. país, Tá bom, Everton, velho, mas eu num sei, país eu tô- que 60% dos abusos estão dentro de casa. Eu atendi uma menina aqui essa Isso é- semana, vou te contar. Uma menina de 6 anos, Isso é- com VDRLs 1 para 128. O que que é? sífilis. Hã? Uma Sífilis. criança de 6 anos com sífilis. Mora em outro estado. Linda, uma gracinha. Quem mora com você? Eu, a mamãe ou o namorado da mamãe? Você gosta do namorado da mamãe? Nossa, ele é ótimo, ele cuida de mim, ele seca meu cabelo, ele nananana. Minha tá com sífilis. Então, Ela não sabe enquanto o nem povo que aquilo era achar uma violência. que a criança vai ser violentada num banheiro, que é de homem e de mulher ao mesmo tempo, nós vamos continuar na merda. Porque as crianças elas são violentadas por parentes de primeiro grau. Isso é número, isso é estatística. Entendi. As crianças elas não são violentadas na rua. Elas são violentadas dentro de casa. Ou seja, não dá pra esperar ser em casa. Elas têm que ser educadas, então, na numa escola. forma- É É na onde que elas escola. têm onde falar. Muitas vezes, o único Sim. local de fala que a criança tem é com a professora. Claro, Isso é claro. triste. Sabe? Então o povo acha, aí você fala de educação sexual, eles acham que vai dar mamadeira de piroca e ensinar a menina a ser gay. Gente, Não, tô falando ninguém que o ensina mu- ninguém a ser gay, não, velho. No mundo ideal, seria que aprendêssemos com os nossos pais. não, No mundo ideal. não. Então, você sabe o O mundo é tanto- muito longe do Você ideal. sabe o Não, eu tanto- sei, gente. Eu tô falando que, não tô falando que é pra ser Então, assim, A não. gente não pode, por exemplo. Por exemplo, eu vou ensinar pra minha Isso, filha, pros meus isso. filhos. Mas é você. velho. Exato. Eu não A tô gente falando que é não pra pode todo mundo, não. comparar a Clara Castanho com a informação que ela tem, com a rede de apoio. de apoio que ela tem, com uma menina que a mãe não sabe nem conversar. Sim. E A outra menina não coisa, sabe ler. Você sabe o tanto que eu sou aberta lá em casa. Minha mãe nunca falou nada de educação sexual comigo. Nunca. Nunca. Sim. Nunca. Meus pais também não. Nunca. Eu sempre Eu fui falei. conversar com meu filho, uma vez eu comprei um livrinho pra ele sobre masturbação. O meu filho mais velho, você vê isso aqui, vai me matar. Ele falou assim, tá, mãe. Eu já sabia. Porque na hora Foi que com você quantos anos que acha... ele tinha? 10. 10? Porque na hora que você acha que você tá na hora de falar, o menino já sabe há muito tempo. Eu que fui muito tardio, né? Com 10 eu não sabia, Não, não. os meninos. Não, mas sabe, o meu de 12, filho. Não, dá eu, pra eu, você. fui, eu fui muito tardio em tudo mesmo. Sim, Era pra eu saber. então assim, como eu pensava assim, não, 10 anos tá bom, né? 10 anos tá bom. Não Tá. tava, já tinha passado. Porque hoje, eles com 10, 11 anos, porque eu tenho 3 filhos, né, Everton? Então assim, Tudo com 10, Todos, 11 é, anos... 3 homens? 3 homens. Com 10, 11 anos, eles estudam o aparelho reprodutor na escola. Tá Mas na- muito superficial, assim, né? tá no livro de ciências, entendeu? Mas, não, mas eu acho que ensina. Assim, dá uns toques. Mas na escola pública isso tem que ser muito antes. Tanto que hoje a gente vacina criança com HPV com 9 anos. Não, velho. Por quê? Porque a vacina de HPV, ela funciona melhor quando você vacina antes do primeiro contato sexual. Então, a gente vacina com 9, que é a média de idade do início da iniciação sexual no Brasil. Você tem filho ou filha? Filha, Quantos anos? tem 8 meses. 8 meses. Vai demorar. Mas 9 anos é muito pouco, gente. É. Essa menina aí de 10 anos grávida, ela faz parte da estatística do Brasil. Sim, Quantas ela só vezes a foi uma gente- pessoa que foi pra mídia. Sim. Se a gente chegar ali no regional, quantas menininhas de 11, 12 anos estão lá segurando menino? Um monte. Tá aqui, ó, na nossa esquina. E a gente vive com isso todo dia. Então, talvez isso tenha me feito aceitar algumas coisas em relação ao aborto, entendeu? Embora eu seja uma pessoa de igreja mesmo, né? Eu tenho até dificuldade quando vocês falam que vocês são cristãos, eu também sou. Temente a Deus também sou. E a norma é a mesma. A igreja católica não aceita o aborto. Sim, a norma é a Isso mesma. aí, não aceita o aborto, não aceita a camisinha. Não, aceita camisinha. Acha que a pessoa vai fazer sexo para reproduzir. É. Esse é o pensamento da igreja católica de hoje. É, E eu sou católica. E eu trabalho com HIV. E a igreja fala para mim que não pode usar camisinha. Tá entendendo? Então, assim, tem uns É uma luta conflitos, grande sua aí, É uma né? luta. É uma luta. Porque não adianta a gente achar que as pessoas não vão se sexuar, gente. O problema é a Não sociedade. adianta. A gente tem que... Chama redução de danos. No HIV, a gente tem um projeto de redução de danos de usuário de droga, por exemplo. Não adianta você fingir que as pessoas não estão usando droga. Porque elas estão. eles E elas estão. estão se matando e pegando HIV. Então, tinha um projeto, eu nem sei se ele existe mais, porque o projeto de HIV do Ministério, maravilhoso, o melhor ministro da Saúde do Brasil,
até hoje. José Serra. É mesmo? José, o melhor disparado. Vê lá a portaria 28, 2616, a assinatura dele, e ele que criou o programa de AIDS no Pô, Brasil. o José Serra não foi o cara... Não, foi Já o se Alckmin, né? candidatou, Não, sim, eu tô falando assim, quem foi o cara que construiu muitos hospitais em São Paulo lá? Não sei se foi ele ou foi o Alckmin. Não sei, eu sei que o José Serra é o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. Votei nele para presidente, porque eu sou uma pessoa que eu nunca votei no Lula na vida, até dia 2 de outubro. Tô brincando, não sei se eu vou votar nele ainda não. Pô, velho, conversar com pessoas assim é que é legal, velho. Entendeu? Nunca votei. Não, é porque a gente, tipo assim, por mais que, olha, nós vamos votar em pessoas diferentes. Sim. Só que nós somos, tipo assim, dá pra perceber que nós não somos nenhum dos dois extremos, velho. Não. Então, tipo assim, E eu não pode aceito conversar. que a pessoa me chame de comunista, porque eu não sou. E o que eu fico puto é quando a pessoa chega e fala assim, ó. Não, o Bolsonaro acertou na pandemia. Velho, não fala um negócio desse comigo, não, velho. Ele errou. Ó, pô, ele fez Porque cagada o que o mesmo. Bolsonaro acertou até hoje foi horário de verão. Mas você não está preparado para esse assunto. Então, o que eu acho assim? O horário de verão ele foi fera. Sério, nunca critiquei. Né? Mas assim. Tem um, Sério, eu até tem, perdi o raciocínio aqui. tem um menino lá de BH que ele pode ser o nosso presidente, tá? Ele é vai se conservador. candidatar? Não agora, né, velho? Quem? Não tem idade. O nome dele é Nicolas. Sabe quem é? Vou até procurar Deve aqui. ser. Não. Eu acho, por exemplo, assim. Nicolas Ferreira, o nome dele. Tem 20. É o É um menino? É um menino. Não, nós vamos conversar muito. Você Vamos sabe conversar quem é o muito. menino? Eu acho que eu sei. E se for ele, eu vou te dar um cacete. Ele bate muito no Calil. Vou te dar muito. Um cacete. Eu amo o Calil. É Sou mesmo? atleticana, né, filho? Não tem como. Ah, eu amar também o Calil. sou. E você não gosta do Calil? Vou jogar um trem nele. Não vou, não. Ele juntou com o Lula. Quem? É isso que acaba com a pessoa. É porque Eu você é não tô muito com Lula, enviesado, não, velho. Você Não- tá cada vez mais. Não você tá, tô, mano. Não Tá tô. assim. A porque pessoa você que pensa- chega e fala assim, eu não sou um bolsominion, você já pode saber. Você já pode Não, saber. Mas você acha que eu sou? Meu marido chama... Mas você acha que eu sou? Oh, alta chance. Eu acho que no Pineira você não passa, não. Meu marido fala bolsonarento. Porque diz que tem que ter nome de doença. Ah, é? Bolsominion é muito fofo. Ele acha que os bolsonarentos... Na verdade, sim. Eu vou até descobrir. Nossa, Mas, se véi, for esse nível que eu tô Mas pensando... Bolsominion faz muito sentido ser, sabe? O meu nome. malvado favorito. Exato. Sim. É. Mas o que eu tô falando assim, eu não acredito que eu tô aqui em 2022 defendendo o Lula. Não estou. Eu até brinco com as pessoas assim, ó, você pode entrar na minha rede social. Se você achar alguma frase, não tô falando um post, não. Alguma frase minha defendendo o Lula, eu te dou 10 mil reais. Pra Porque mim é da- a Júnia é muito taxada como... Pra mim, da mesma Sim. forma, elas são Petista. Bolsonaro. Você Então, não vai assim, achar, não. eu tenho uma foto com meu filho na eleição da Dilma, ele com a roupa do Brasil fazendo 45, e a gente fala assim, vamos ali mudar o Brasil, porque eu votei no Aécio. Fazer o quê? Então, assim, eu votei... Eu sou uma pessoa ruim de voto, né? Porque eu votei no Collor, eu votei no Fernando Henrique. É porque, na verdade, vocês são novos. A gente que votou no Mas Collor... eu amo estudar. Eu o não gosto de política, Bolsonaro- mas eu amo estudar o os documentários Bolsonaro- antigos. é muito igual ao Collor. Mas é muito. Então, eu até aceito vocês votarem no Bolsonaro uma vez, porque eu também votei no Collor. O problema é votar duas. Mas, assim, Ah, eu votei a primeira vez ainda. então, assim, o Bolsonaro, ele é muito igual ao Collor. E eu vou te falar quem que ele é igual. Eu vou te dar um livro de presente, você promete que você vai ler? Não prometo, não. Quer dizer, prometo que eu vou ler, só não na data que você tá querendo que eu leia. Vou te dar a biografia do Hitler. Você vai ler, vai ter momentos ali que você vai ficar na dúvida de quem que o livro está falando. Do Hitler ou O do Deus- Lula? Não, A Júnia tem um problema sério, tá? Do que? Ela velho. tem memória Ô, fotográfica. a pessoa falar que o Hitler era de esquerda, eu vou te falar um negócio. Não, eu nem Vocês sei têm de que ela problema. tá te fazendo zoando. assim. Vocês têm problema. Não, não tô Então, falando que é de assim, esquerda, não. Mas não é não. É igual falar que a Globo é de esquerda, velho. Não, eu acho que a A Globo... Globo é da Globo. Não, eu acho que a Globo, ela é tendenciosa. A Globo é da Globo, velho. A Globo é da Globo. A Globo financiou o golpe de 64. Ela nunca foi de esquerda. Eu tenho um primo, esse meu primo que eu te falei que é de esquerda, que eu amo de paixão, ele brigava comigo por assistir a Globo. Eu morava com ele, ele desligava a televisão. Não, eu só não aguento falar o seguinte. Eu tô falando isso só porque a minha irmã, ela é jornalista. Minha irmã é Joana Teles, não sei se você sabe quem que é. Ela é da InterTV. E eu falo com ela o seguinte, que ela não adianta você falar que ela é imparcial. Não é imparcial. Ela fala assim, é sim. Eu falei assim, não é. Sabe Olha. por quê? Porque olha só, o que acontece? A notícia é o seguinte, um cara passou de bicicleta e matou uma pessoa. Você pode dar essa mesma notícia
de várias formas diferentes. Sim. Depende do envelope que você põe. Sim. Agora, é muito claro você detectar quando uma notícia ela tá envelopada com um viés. Não, Você claro, quer? eu não estou questionando isso, não. Só que a primeira vez que a Globo defendeu o Bolsonaro, eu lembro do dia que foi, saiu uma reportagem, eu mandei pro meu primo, eu falei assim, é impressão minha ou a Globo tá defendendo o Bolsonaro? Lembro direitinho, foi no meio da... Defender não, desculpa, atacando o Bolsonaro. Primeira vez que a Globo atacou o Bolsonaro foi numa reportagem do Fantástico. Eu mandei pro meu primo e falei assim, a Globo tá estranha, parece que ela tá atacando o Bolsonaro, porque a gente tinha tanta certeza que ela defenderia. Ele falou assim, será que vai virar desse jeito? Entendeu? Então, assim, a Globo não é comunista, a Globo é da Globo. Ela defende Os direitos dela, os o desejos que ela dela. é, exatamente. Então, se você implica com ela, vai atrás. Então não tem esse trem, tá? Agora, assim, então eu votei, igual eu falei, votei no Collor, votei 2 vezes no Fernando Henrique, cujo ministro da Saúde é o melhor ministro da Saúde que tem, que é o Zé Serra. Depois eu votei no Zé Serra, depois eu votei no Alckmin, depois eu votei no Aécio. Então, e agora eu votei no Ciro, no primeiro turno, e votei no segundo turno no Haddad. Não votei feliz, porque era uma coisa que para mim ainda era meio truncado, mas assim, bicho, o Haddad é um cara que é melhor que o Lula. O Haddad é um professor universitário. Você sabe que o Haddad, a eleição foi domingo, segunda-feira ele foi para o Inter dar aula. Eu tenho um filho de um amigo que estuda lá, ele foi dar aula na segunda-feira de manhã, depois da eleição. Então, ele é um cara muito bacana. O problema do Haddad foi que a Manuela já não tem uma... A Manuela, ela não agregava voto nenhum. Ela simplesmente não agregava voto nenhum para o Haddad, porque eles tinham o mesmo público. E ela foi muito massacrada com fake news. Né? A gente tem fotos dela toda tatuada, foto dela fumando maconha, foto dela... Sabe? Então, assim, foi punk. O que fizeram com a Manuela foi muito punk, tanto que agora ela não quer nem ser candidata mais. Não que eu goste dela. Não gosto, não queria que ela fosse a vice do Haddad. Enfim. Mas eu votei no A Ciro. Manuela é um extremo que me incomoda. Sim. Mas ela é muito extremizada também pelas fake news. Não, é só da boca dela que eu falo. Tipo assim, só das coisas que ela disse. Ela é um extremo. Me incomoda. Mas é um extremo que me incomoda muito. Pois muito. é. Entendeu? Já o Chuchu, eu já gosto dele, o picolézinho de Chuchu. Eu queria votar nele. Eu queria votar nele. Eu só não votei nele quando eu descobri que nem ele queria ganhar. Quem? O Alckmin. Ah, tá. Ele foi candidato na eleição passada. Foi. 45. Foi. E eu queria votar nele, mas nem ele não queria. Ele era o candidato do PSDB, ué. Tanto que aqui o pessoal do PSDB todo apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. Ninguém apoiou ele. Só eu que queria que ele ganhasse. Porque eu gosto do PSDB. Assim, talvez seja uma coisa mais central, sabe? O Ciro é doido, gosto do Ciro. O Ciro é doido num grau. Aí todo mundo brinca assim, O Ciro é doidíssimo. Alguém me falou assim, mas o Ciro não gosta de médico. Eu falo assim, mas médico é uma raça difícil de gostar, né? Muito difícil gostar de médico. Porque eles falam que o Ciro uma vez falou que médico era igual sal. Branco, barato e que se encontrava em todo lugar. Aí eu pergunto, onde que ele errou? Gente, tá errado, Mayara. Ah, não. Médico veste branco. Nossa, imagina. Médico é barato, porque se você oferecer qualquer... O cara que aceita atender consulta aí a 20, 30 reais, é barato. E encontra em qualquer lugar. E ele falou isso por quê? Porque os médicos do Ceará fizeram um complô porque eles não queriam cumprir a carga horária do PSF. E aí ele fala, então o pessoal tirou esse negócio do contexto, mas é um cara que sabe muito de economia, já foi ministro da economia, tem umas ideias, mas ele é doido. Mas ele é muito turrão, velho. Ele é muito doido. Ele é muito turrão. Se ele aceitasse ser o vice do Haddad, por exemplo, se ele aceitasse ele quer ser presidente do Brasil, é sozinho, não tem jeito, hein? Ele não aceita nenhum acordo. E aí ele fica lá, perdido. Um dia ele massacra o Bolsonaro, um dia ele massacra o Lula. E ele fica lá, sozinho, com os 10% dele de voto. Só desse assunto aí é mais 3 horas de podcast, né? Eu quero trazer eu pensei nisso nos primeiros 5 minutos de episódio. Esse novo vírus, sei lá, a varíola do macaco aí. Monkeypox. Como é que é esse trem? Então, o monkeypox parece que é uma varíola de macaco, é uma doença que já existia na África, né? Uhum. Parece que ela teve agora uma mutação e agora ela se tornou um pouco mais contagiosa. A tristeza da monkeypox, a monkeypox não é uma doença grave, ela é uma doença... Menos grave que o Covid ou não? Muito menos. Bem menos? Muito menos. Muito menos. Os pacientes ficam muito bem.
ela é mais leve até do que da varicela em algumas situações. Porque a varicela, o paciente adulto tem muita lesão, né? E a monkeypox, as lesões são um pouco mais espalhadas, eu já vi uns 2 casos. Mas o grande problema da monkeypox, na minha opinião, é porque ela está concentrada num público que já sofre muito, que são os HSHs, né? Que é o nome técnico de homem que faz sexo com homem. Então, eles estão na dúvida se ela é uma nova IST, Pô, eu vi um meme disso. se ela é uma nova IST, ou se é porque que é transmissível por contato sexual anal, ou se é pelo contato pele a pele prolongado ali que ela transmitiria. Então, o fato é que, sei lá, 90% dos casos são HSH. Pô, eu vi um meme um dia desse. Você viu? Não, não vi. Então, assim, já é uma doença que tem um nome muito feio. Então, e já é um público que sofre muito e que eu tenho um afeto muito grande, sabe? Então, eu acho que o grande problema dela é esse. É que vai ainda aumentar normalmente tem relação com promiscuidade e ela não é prevenida pela camisinha. Sério? Porque é por contato pele a pele. Então, assim, já é Então, acho que o grande problema da monkeypox é por aí. A gente teve um óbito agora no Brasil, né? O primeiro óbito, mas assim, é uma doença muito tranquila. A maioria dos pacientes ficam muito bem, e já tem vacina. Então, se a gente tivesse um Ministério da Saúde sério, a gente já estava vacinando. Porque a vacina da varíola antiga, ela protege. E eles tinham ainda alguns exemplares, né? Só que a produção ela não consegue ser em larga escala. Mas muitos países já estão vacinando e o Brasil, mais uma vez, está atrasado na vacina. Entendi. E a Covid agora vai ser, tipo assim, igual a gente faz com a gripe? Acredito que sim. Todo ano a gente vai vacinar uma dose. Acredito que sim, porque a circulação viral ela é muito alta ainda. Até se tornar uma, será, Jônia? Se tornar uma só? Uma o quê? Ou vai ter que ser as duas mesmo? As duas o quê? As duas vacinas. Da influenza e eu acredito que eles vão associar e fazer uma só. A circulação viral ela ainda é muito grande. Você viu, eu não falei que eu fui para a Itália. Lá na Itália a gente tem que usar máscara em tudo, até no Uber, no táxi. As pessoas... Nunca pararam. Eles mandam você descer do trem. A Itália ficou fechada 2 anos para o turismo. Você imagina uma cidade igual Veneza, que eu estive lá, fechada 2 anos para o turismo. E ela funciona, não tem nada em Veneza, não tem uma fábrica, não tem nada, só turismo. E está todo mundo feliz da vida lá. Sabe? Então, assim, a Itália é o país que abriu por último. A Itália abriu dia 1º de março. Depois tinha fechado em fevereiro de 2020. E só tinha um ano, mas só tinha turismo local. E abriu agora. Lá eles usam máscara em tudo. No trem, tem um fiscal dentro do trem para fiscalizar se as pessoas estão usando máscara corretamente. E se você não tiver, eles mandam você descer na próxima estação. Porque o trem é um transporte muito forte na Itália. Né? O Uber, você tem que estar de máscara. Em Portugal também. Você acha que a gente era para estar usando? Eu acho, assim, o brasileiro é muito resistente a essas coisas da Covid. Então, eu não sei até que ponto que compensa ficar gastando energia com isso. Eu acho que a energia tem que ser gasta com a imunização. Entendeu? Assim, tipo, escolhe a batalha que você quer. Então, batalha na imunização. A imunização está bem baixa. Ainda tá? Nossa, de criança, absurda. Baixíssima. Nós estamos com 50% de imunização de gripe e sarampo. Estou com um paciente com tétano no regional. Estou com uma criança na Unimed, 4 anos de idade, com Covid, pneumonia grave, quase indo para o tubo. E as mães acham que as crianças estão protegidas, né? Então, assim, você vê que países sérios encaram a pandemia de uma forma diferente. Então, eu acredito que a pandemia ela não vai acabar. Ela vai fazer parte da nossa vida, mas a circulação viral ainda é muito alta. Então, com isso, você está cada dia selecionando novas variantes e a vacina perdendo a eficácia. Então, eu acredito que vai ser igual gripe. Todo ano você toma a vacina recondicionada lá. Até uma coisa que eu pensei aqui em relação à resistência àqueles medicamentos que a gente comentou, esses medicamentos influenciaram também a diminuição da resistência às vacinas da Covid? Ou não influenciou? Não, quem toma o remédio não toma vacina. Essa que é a merda. Não, ele está falando assim, se causa... Não, o efeito da vacina... Não, vou dizer, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele teve Covid e
Aí lá, quando a gente tava em Brasília, eles pediram pra eu tomar os remédios. Aí, na dúvida do momento, né, o pai foi lá e tomou os medicamentos. E aí, depois foi lá e tomou vacina pra Covid. E aí? Não, Vai problema nenhum. O remédio não interfere na vacina. Entendi. Não interfere. Agora, que a vacina mudou a história da pandemia, não tem dúvida. Eu tive Covid em 2020, fiquei 8 dias na UTI. Eu tive Você ficou 8 dias na UTI? 8 dias na UTI. Caraca. É isso que é a indignação, sabe? Assim, é eu ficar. 60% do pulmão tão As pessoas estavam lá, as pessoas estavam E aí, na rua. teve sequela? Até hoje eu não sou completamente, assim, a minha questão pulmonar. A Mayara fazia Muay Thai comigo, lembra que meu cardio era muito bom, né, Mayara? Eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia até hoje, não. Então, assim, e é uma indignação, porque eu peguei Covid trabalhando, porque as pessoas não se protegiam. Então, até isso me irritava. Porque na hora de adoecer, eu que fui adoecer. Então, no dia que eu internei, Valadares inaugurou um boteco no meio da pandemia. Porque eu acho que se você tem um bar e precisa manter os seus profissionais, isso, tudo bem. Mas inaugurar um boteco no meio da pandemia, velho, aí é muito além. É loucura além. E no dia que inaugurou, eu fui para UTI. Trabalhando, né, Mayara? Fazendo. Você foi em qual mês? Agosto de 2020. Vixe. Aí fiquei 8 dias na UTI. Já tava começando a descer para depois ir pra segunda onda, mas né? eu já tinha feito. O nosso pico tinha sido em julho. Eu fazia perícia dos funcionários, eram muito funcionários, todo mundo doente. Não tava bom, não. Todo mundo fudido, a gente não sabia direito como se proteger, um negócio absurdo. E aí, parente morrendo. E eu fazendo perícia de... Na eleição desceu mesmo os casos ou foi só uma estratégia política pra galera votar? Claro que não, né? Depois da eleição, inclusive, teve um pico que ninguém mais teve. Ou seja, não houve segunda onda, é só uma onda que permaneceu até... A gente teve uma primeira onda... Pode voltar lá na pandemia? Pode. Então, assim, a gente teve uma primeira onda em julho, 15 dias depois do feriado de Santo Antônio. Então, todo mundo... Valadares fechou o comércio dia 26 de março, abriu dia, 23 de abril. Aí veio o Dia das Mães, foi tranquilo, aí ninguém adoeceu no Dia das Mães, o povo achou que estava resolvido. A gente não tinha caso nenhum nessa época. Porque eu acredito também que a gente fechou um pouco antes, enfim, não vou entrar nesse meio. Aí veio o feriado, 13 de julho, a minha memória, né? 13 de julho era uma sexta-feira, e 12 de junho, 13 de junho era uma sexta-feira, dia de Santo Antônio, e 12 de junho era Corpus Christi. Então, era um feriado quinta, sexta, sábado, domingo. Eu lembro que eu fui na Ibituruna, que o povo ia para o Alto da Ibituruna achar que o Viso não estava lá, não. Eu fui para a Ibituruna fazer eu falei, vou fazer... Meus meninos não saíam de casa. Quase rarefeito aqui, né? Eu acho a loucura muita. Aí eu falei, não, vamos lá na Ibituruna fazer um piquenique com meus meninos, eu e meus filhos. A gente senta lá no mato lá e fazer um piquenique. Quando eu cheguei lá, apareceu o Rock in Rio. Tava todo mundo na Ibituruna. Caraca. Aí eu falei, fudeu. Aí o comércio estava aberto, o povo tudo na rua. Aí, 15 dias depois, a gente teve o primeiro pico, que foi em julho. Aí os funcionários tudo afastados. Tinha dia que tinha num plantão, tipo, 15 funcionários afastados. Como eu sou médica do trabalho, também fui atender esses funcionários. E eu fui atendendo, e assim, era eu tinha muito contato. Aí, adoeci, o sobrepeso, ele é um fator de risco, eu tenho sobrepeso, não tem nenhum outro. Mas imunidade que a gente não comia. A imunidade, não comia, não dormia, aquela confusão. Aí fiquei 8 dias na UTI, saí da UTI. Quando eu cheguei em novembro, aí os casos caíram, né? Setembro, outubro, os casos deram uma queda. 7 de setembro foi o dia que o Valadarense definiu que a pandemia acabou. 7 de setembro de 2020. Foi todo mundo pra praia. Todo mundo pra praia. Minha cunhada mora em Guarapari, ela falou assim, Júnia, tem 6 meses que eu não vou à praia, os valadarenses estão tudo na praia. Um dia a gente nem vai à praia, porque normalmente é frio, né? Aí veio 12 de outubro, o povo todo viajando, como se não houvesse amanhã. Só os valadarenses viajando, né? Aí veio a eleição. Então, tinha diminuído os casos, um pouco. Aí, quando veio a eleição, trio elétrico na rua, pau quebrando, povão, nananã. Aí, a gente teve um pico em novembro, meio de novembro, início de dezembro. Só que não mostrou nas pesquisas isso, não. Ficou como se estivesse baixinho, voltou lá no finalzinho de dezembro. Tanto que a gente fala que a gente nem sabe em qual onda que a gente está, porque essa onda de novembro, ela não foi uma onda no restante do país. Então, não foi uma onda tão dramática para nós. Foi tarde em tudo. Ela não foi uma onda tão traumática para nós, porque a gente conseguia vaga para transferir os pacientes, mas a gente transferia os pacientes direto para outras UTIs. Aí,
Passou, veio dezembro, janeiro, o povo viajou, achando lindo. Aí veio o carnaval, não teve carnaval, mas o povo resolveu fazer o seu próprio carnaval. Quando chega em março, vem aquela onda gigantesca E eu opero. que o Brasil que Maiara resolve. Deixar a Júnior. Aí o que aconteceu? Aí veio aquele pico gigantesco, que para o Brasil é a segunda onda, mas que para nós aqui era a terceira, porque a gente tinha tido uma onda em novembro. E Doideira. é isso. Júnior, Então- sabe que eu fico triste com esse nosso episódio? É que é tanta conversa, porque a gente não teve tempo aqui pra poder fofocar e brincar. Foi só assunto sério. E nós falamos pouquíssimo de você. Falamos mais do conceito geral da sua profissão. Mas tá tudo certo. Isso quer dizer só que você vai Mas vir eu sou uma assim. segunda, uma terceira, uma quarta vez. Agora Tá que eu bom? já tô. Tá Porque, íntima. porque o assunto foi muito fluido. Foi. E são assuntos que eles precisam ser discutidos e muita coisa as pessoas não têm conhecimento, velho. Claro, Por a isso gente que a não gente tem- fala de fazer um livro. Porque muita coisa que a gente passou... A gente não tem essas oportunidades de explicar o que realmente aconteceu. E quando a gente tem, a gente é censurado, né? Eu falava, um dia me chamaram para dar uma entrevista da InterTV, eu falei assim, gente, eu não tenho condições de ter um microfone aberto na minha frente. Mas Não era assim. posso. Sabe, assim... Compreensível. Mas era no meio da pandemia. Tipo assim, a Júnior era o tempo todo. Eu não tenho condições nesse momento de ter um ao vivo. Porque a gente precisar... Porque essa coisa, você fala assim, porque a tal emissora, não sei o quê. A gente sentia isso o tempo todo, sabe? Teve um dia que eu cheguei aqui, tinha um povo desinfetando os outros, Maiara. Eu lembro. Nós vivemos isso, velho. Nós vivemos. Você tinha que passar... Cabine de álcool passando. Você tinha que passar dentro da cabine de álcool para desinfetar o povo. Falava assim, Você tivesse lá? Não, como lembro. aqui tinha um túnel, que você passava, jogava, borrifava o trem no Nossa, céu. Júnior, essa Parecia uns memória, caçadores de velho. fantasma. Eu falava assim, gente, o que é isso? Ghostbusters? Será que esse trem? Sabe? E assim, eu falo hoje assim, tô medicada, A pandemia Vou chorar, teve não. muito tô reflexo. medicada, tô de boa, mas eu quero voltar a ser a pessoa que eu era. Entendi. A pandemia me deixou muito ranzinza, sabe? Muito descrente. Mas a pandemia, ela deixou impactos. É. Eu falo isso, não tem um profissional da saúde que trabalhou tanto que a gente trabalhou e que não Não. teve impacto. É. Não tem, Então, velho. assim, eu não sou uma pessoa ranzinza. Que eu só reclamei aqui, né, no podcast. Pois é, Eu você não chegou, é sou. por isso que eu tô te falando, poxa. Você chegou aqui todo alto astral, a gente brincando, É. rindo. E aí a gente foi para esses assuntos, mas assim. Mas são assuntos que machucam Não, e mas- que a gente precisa Mas a gente expor, precisa né? falar, sabe? Claro. Igual A eu gente falei, eu pode estou falar fazendo. aqui do Atlético também. A gente vai tá falando. ganhar hoje Igual eu do- te falei que eu tô fazendo o do papel da Inter. audiência aqui. Então, assim, eu acredito que muitas das coisas que eu perguntei, que a gente conversou, Acabou É- sendo um podcast científico, né? Informativo, É, assim. foi, Né? pois é. Então, mas Mas é isso- interessante, é importante a gente ter esse momento para falar. Eu já falo isso com muita tranquilidade, eu não chorei nenhuma vez. Hein? Quase, já. É. Mas assim, é porque Mas é coisa realmente... que mexe. Mas eu tava falando da questão que eu tive Covid grave, porque eu tive Covid agora no mês passado, depois de 3 doses de vacina, porque no dia que liberou a 4ª dose, eu já estava fora. Então, eu cheguei no Brasil contaminada e tive Covid agora, tem 30 dias, e não tive nada. Então, eu sou prova viva de que Você a pegou 2 vacina vezes. muda as pessoas. Entendi. Muda as pessoas, não, muda a resposta das pessoas. Eu tenho o mesmo peso que eu tinha, talvez até mais, os mesmos fatores de risco, não falar assim, não, mudei minha vida, mudei minha qualidade. Não, continuo estressada, continuo com o mesmo peso, continuo com as mesmas coisas que eu tinha. E tive uma gripe, e da outra vez eu fui para UTI. E o que tem nesse meio de diferente? 3 doses de vacina. Fato. Isso é fato, isso é inegável. Nós vencemos a pandemia. Isso aí tem que ficar claro. A ciência venceu. Fui para a nível do primeiro turma de medicina, eu falei isso no meu discurso. A ciência venceu. Contra tudo e contra todos. Isso é uma coisa que a gente tem que comemorar. Mas as pessoas precisam melhorar, enquanto pessoas. Porque a ciência não dá conta sozinha. Verdade. Júnior, como é que o pessoal faz para poder te encontrar? Redes sociais. @Júnior Ferrari, meu perfil pessoal, e eu tenho um perfil profissional, @doutora Júnior Ferrari, que eu tive que separar por Como é causa que de escreve seu ataques. Junea, Junea, Ferrari.
Teve Igual que o carro. Você separou na pandemia. Né? Eu separei por causa de ataque. Você separou os perfis? É, Por eu causa de tinha um ataque? perfil pessoal, aí eu postava algumas coisas da pandemia lá. E aí, até me chamar de assassina. Porque eu não dava Caraca. cloroquina para os outros. Putz. Esses perfis, inclusive um perfil ultradireita. Sabe? Essa história. Aí meu marido falou assim: não, Júnior, não dá, porque seu perfil tem foto dos seus filhos, foto. Aí você Eu trancou o abri perfil. meu perfil para fazer alguma coisa, eu não me lembro mais, ele era fechado, eu abri, não me lembro mais por quê. Eu tinha que fazer uma coisa lá que o perfil tinha que ser aberto. Acho que era para ver quantos seguidores. Sei lá. Aí eu abri e aí chegou aquele monte de. Não, eu lembrei. Eu cheguei um dia, tinha tipo 70 pedidos para ser meu amigo. Aí eu falei assim: eu vou abrir o perfil para não ter que ficar. Aí abri e aí eu comecei a receber ataque por causa da cloroquina. Porque a Júnia batia pra eles nós. achavam que eu proibi o prefeito de dar cloroquina. Eu falei: gente, não estou proibindo nem meus filhos fazer as coisas quando é o prefeito. Então eles começaram a me atacar, aí eu criei esse perfil. Porque eu queria participar da pandemia. Assim, eu me sentia eu sentia essa obrigação de orientar as pessoas e eu não conseguia fazer isso na grande mídia. Eu falei: então eu vou criar minha bolha aqui, uma bolha de afeto, só tenho coisas boas lá, só não tenho... Tive 2 haters, porque eu sou blogueira, que foram esses lá do perfil pessoal, mas no perfil profissional eu só tenho afeto e lá eu uso para divulgar algumas coisas. Falo com as pessoas: olha, tá tendo caso, mas não tem mais boletim, monkeypox. Entendi. Tem dia que eu tenho paciência, aí eu fico mais frequente, tem dia que eu dou uma sumida, mas eu descobri que quando eu sumo, eles ficam aflitos, eles mandam: você tá bem, você tá passando bem e tal. Então acaba tendo uma obrigação com eles, né? Júnior, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado pelo carinho de ter vindo aqui. Tá bom, apesar de muitos Desculpa a adiamentos. falação. Não, velho, que pedir desculpa. A conversa foi muito interessante. Sim, eu acho que a gente tem que realmente fazer um livro. Só não sei se eu acho que ele vai ser censurado, dependendo. Vai nada. Vai Vai, nada. filho. Vai nada. Muita É só, coisa aqui, a gente tem que segurar a língua. só passar a curadoria e mudar, trocar para sinônimos as palavras. Isso. Já dá certinho. Mano. Não usar o nome das pessoas. Exatamente. Nossa, você lembrou de um trem que eu nem... Olha, tá vendo? Cabine de álcool. Oh, meu Deus. Não, e o povo com os trem nas costas, borrifando as pessoas, assim. Aqui teve tudo isso. R$1 milhão de reais. Entendeu? Então, gente, é isso. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Deixa sua curtida, deixa Se seu inscreva comentário, no canal. compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo episódio. E é isso. Um grande abraço. Não tome cloroquina e é isso. Tchau, tchau. Vacinem seus filhos. Isso aí, vacinem. Tchau, tchau, galera.